É uma alegria poder estar aqui na semana em que nós, mais uma vez, divulgamos o livro espírita em Belo Horizonte. A União Espírita Mineira sempre se empenhou nesta divulgação. E eu me lembrava que a última vez que eu ouvi Chico Xavier falar sobre o livro foi exatamente na véspera de sua desencarnação, em que eu tive a honra de estar lá na casa dele no sábado que antecedeu a sua desencarnação, e ele deixou uma frase simples, mas profunda a respeito do livro espírita. Ele disse assim: o livro espírita é o meu tesouro. Porque alguém comentava assim: o Chico hoje passou a manhã folheando alguns livros espíritas antigos. Então ele sorriu e disse: o livro espírita é o meu tesouro. Eu nunca vou esquecer essa frase. O que é o tesouro para cada um de nós? Significa uma fonte de riqueza, uma fonte de renovação, uma fonte de possibilidades para que a gente se lance para um futuro com mais segurança. Então, o livro espírita, se ele é o tesouro do Chico, imaginem para nós outros, para mim, que estou aí me arrastando para tentar entender um pouquinho da doutrina. Então, que fique para todos nós essa mensagem em que a gente cumprimenta a União Espírita Mineira por esta semana, por este período da Feira do Livro Espírita. Agradecendo aí o amigo Fontano, nosso querido companheiro de tanto tempo, né? Pelo apoio constante, discreto, amigo, e a todos vocês, Cláudia, a turma toda, pela oportunidade de aqui estarmos. Cláudio falou em palestra, mas eu não vou fazer palestra não, nós vamos conversar. É verdade que a gente conversa meio assim, eu falo, vocês ouvem, me respondem pelo pensamento de alguma forma, porque não há como a gente fazer um diálogo concreto, a nível das palavras faladas, mas certamente não só vocês que estão aqui no auditório, mas os nossos amigos internautas, nós estaremos conversando de coração para coração a respeito de um assunto tão importante que é a base ou as bases do Espiritismo. Num determinado momento, quando Gamaliel foi abordado por Saulo, lá bem no passado, Gamaliel era um grande doutor das leis, e Saulo questionava a respeito do comportamento de alguns cristãos. E Gamaliel disse assim: se este conselho ou se esta obra for dos homens, ela perecerá. Mas se for de Deus, ninguém a destruirá. E é bom que fiquem atentos, que ficais atentos, para que não sejais surpreendidos lutando também contra Deus. É muito interessante essa frase de Gamaliel. Ela está registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nos versículos 38 e 39. Se esta obra for dos homens, perecerá. Se for de Deus, ninguém a destruirá. E é muito interessante porque quando nós trazemos esta afirmativa de Gamaliel para o nosso momento aqui de reflexão, e quando nós paramos para analisar o surgimento da doutrina espírita, nós vamos, desde o seu momento de surgimento, observar que ela não foi fruto
de uma ideia individual. Alguém pensou, vou fundar uma doutrina diferente. E ela também não é o resultado de um planejamento de um grupo que tivesse decidido assim: vamos organizar e vamos fazer uma doutrina diferente. Não. Ela não nasceu dos homens, nem de um homem sozinho e nem de um conjunto de homens. A doutrina espírita, ela traz no seu título a clareza da sua fonte. Ela diz assim: doutrina dos espíritos, ou espiritismo. Então, a doutrina espírita, ela nasceu às claras, de uma forma, no meio da sociedade, de uma forma tão transparente, que ela não deixou dúvidas. Ela não foi arquitetada num quarto, num cômodo escondido, trancado, escondido de todas as pessoas. Não. Ela brotou dos fenômenos que as pessoas observavam à luz da ciência, usando o método científico de observar, de comparar, de refletir, observar outro fenômeno e chegar à conclusão: é verdade. Então, a origem da doutrina espírita é uma origem transparente, é uma origem que não deixa discussão, como disse Gamaliel. Ela não é fruto do planejamento humano, ela é fruto da bênção de Deus, cumprindo a promessa de Jesus, conforme registrado pelo apóstolo João, quando ele, se despedindo de seus apóstolos, ele diz: eu vou, mas enviar-lhes-ei um outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Então, ele cumpriu a sua promessa. Ele envia a doutrina espírita, um corpo doutrinário que nos ensina todas as coisas e que nos consola, exatamente como Jesus prometeu. E é importante, quando nós paramos para raciocinar na origem do Espiritismo, porque nós vamos também perceber que, enquanto ela surge às claras, dando possibilidade a todas as camadas sociais, quando ela surge através de fenômenos observáveis, como foram os fenômenos das mesas girantes, que se davam em eventos sociais, em festas, nas casas das pessoas, e a partir dali, aqueles que queriam apenas se distrair, observaram, acharam interessante, seguiram seu caminho. Os incrédulos, por mais que tentassem falar com eles, que tinham uma origem, aquela comunicação através das mesas girantes, tinha uma origem racional, não se interessaram. E aquelas pessoas inteligentes, perspicazes, começaram a pensar: mas como pode uma mesa falar? Como pode uma mesa dar respostas objetivas, concretas, científicas, fundamentadas para questões as mais variadas? Então, é a partir daí, da observação dos fatos, que surge a doutrina espírita. E é interessante, quando nós falamos assim, as bases da doutrina espírita, eu começo a pensar: meu Deus, são tantas as bases da doutrina espírita, que nós precisamos ter cuidado ao selecionar aquelas que vamos analisar aqui, comentar aqui, para que as principais sejam abordadas.
E a principal dela, a principal base da doutrina espírita, ela está mais ou menos como quando a gente vai construir um edifício. A gente que eu falo, os homens. A gente vai construir um edifício. A primeira coisa que se faz é fazer a sondagem do terreno. Isso na parte mais prática. Depois da sondagem do terreno, dependendo se o terreno não for muito seguro, muito firme, logo se propõe, possivelmente, a bater estacas. Estacas que estarão atravessando as camadas mais frágeis de terreno até encontrar solo firme. E ali, as estacas naquele solo firme darão sustentação a uma outra estrutura mais acima, né, que nós vamos chamar os alicerces, e esses alicerces, então, suportam a construção que será feita a partir dali. E qual é o nosso terreno sólido? Que as estacas se aprofundaram, as estacas que estavam trazendo a construção do edifício espiritismo. Onde essas estacas foram encontrar terreno sólido? Qual é este terreno sólido? Este terreno sólido é exatamente o amor. O amor que fez com que Deus, que é amor, em várias circunstâncias da caminhada evolutiva dos homens, enviasse à Terra, periodicamente, pessoas ou grupos de pessoas ou doutrinas que pudessem falar no amor, despertar o amor, vivenciar o amor. Então, este amor, fruto certamente desse sentimento maior que Deus tem por todos os seus filhos, este amor é a grande base do Espiritismo. E a gente vai se lembrar de Jesus dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus registra uma outra frase, uma outra situação a respeito de Jesus e a respeito dessa colocação: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Só que na frase que Mateus registra, Jesus não convida, vinde a mim. Mateus, no capítulo 9, no versículo 36, ele diz assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam cansadas, desgarradas, como ovelhas sem pastor. E eu penso que foi exatamente como traduz Mateus neste versículo, que Jesus, vendo a humanidade aflita, desgarrada, desorientada, partindo para o equívoco cada vez mais forte, através da vaidade, da prepotência, do orgulho, ele já não convida simplesmente, vinde a mim, ele faz mais. Ele se compadece, que é o que Mateus registra. Ele se compadece das multidões. E ele não convida, vinde a mim, ele envia o Consolador para consolar, para esclarecer a humanidade. E aí, a doutrina espírita, fruto de Deus, através dos espíritos seus mensageiros. A doutrina espírita não consegue ser destruída. Vejam bem, por mais que nós pesquisemos, nós não vamos encontrar um outro segmento religioso
tão novo quanto a doutrina espírita, 152 anos, que tenha se enraizado e se espalhado pelo mundo de uma maneira tão natural, sem uma divulgação planejada, muito intensa, sem recursos técnicos de divulgação, sem os recursos que só agora nós começamos a conseguir através da televisão, dos canais de comunicação, mas até bem pouco tempo não existia isso. E a doutrina espírita, com apenas 152 anos, e eu falo apenas comparando-a com outros grupos religiosos, com apenas 152 anos, a doutrina espírita, ela se consolida de tal forma na sociedade que não há mais nenhuma dúvida a respeito da sua majestosa importância para todos nós. Então, a doutrina espírita é de Deus, não tem como ela ser destruída. E a sua base inicial é o amor. E é interessante que a partir daí, a partir desse amor maior, que é o amor de Deus para toda a humanidade, é o amor de Jesus para toda a humanidade, nós vamos identificar que a doutrina espírita traz uma paz profunda para aquele que a conhece. Não há como nós, que conhecemos a doutrina, nos mantermos desesperançosos. Não tem jeito. A doutrina espírita desperta em nós a esperança, ao mesmo tempo ela traz para nós a certeza da vida futura, e essa esperança em relação à vida futura nos dá uma tranquilidade tão grande que os problemas que todos nós vivemos, não existe uma só pessoa da Terra, principalmente nessa fase atual, que não esteja passando desafios profundos, se não diretamente seus amores, família, amigos, colegas. Então, por maiores sejam os desafios que estejamos enfrentando, quando a doutrina espírita penetra o nosso coração, é como se não é que a gente esquece esses problemas, não é que a gente faça pouco deles, a gente sofre, a gente até chora, por que não? Mas a gente chora pelo tamanho da dor, mas não pela desesperança, porque a gente pensa assim, isso passa, isso é passageiro, no futuro nós estaremos melhor. É a mensagem da doutrina que nos traz isso. É o seu conhecimento que nos dá a certeza de que a dor vai passar. Mas não com paliativos. Não vai passar, nós vamos pôr um algodãozinho aí e vai passar. Não! Nós temos o consolo baseado na certeza na vida futura, de que os nossos dias do futuro serão melhores, mais suaves. Então a gente tem forças para enfrentar as dificuldades. Então a doutrina espírita não é apenas o consolador, e se fosse apenas o consolador era uma bênção, mas ela, acima de tudo, ela esclarece e nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos motiva para o progresso, para a caminhada evolutiva. Então, nós falamos das estacas que foram batidas e encontrar a base profunda, sólida do amor. E aí? Como seria então o alicerce? O alicerce da doutrina espírita é um alicerce que eu diria, geometricamente falando, ele é triangular. Ele é triangular, exatamente para dar uma estrutura mais sólida à doutrina espírita. Então, de um lado dele, nós vamos encontrar nesse alicerce como uma das bases importantíssimas da doutrina espírita, a ciência. É porque
A doutrina espírita, ela caminha paralelamente com a ciência. Só que há um momento que, agora ela já avança, mas até um tempo atrás a ciência esbarrava num ponto. E a doutrina espírita prosseguia com o aspecto espiritual. Hoje nós já vemos a ciência, a física, todas as áreas da ciência, aprofundando muito mais nesse ponto sutil, nesse aspecto sutil, nessa camada suave, transparente, sutilizada, que faz a conexão com o mundo espiritual. Então, a ciência é uma das bases da doutrina espírita, mas não a ciência fria. É a ciência dinâmica que nos permite interagir com ela. Então, nós vamos encontrar naquela frase que é uma das bases sólidas da doutrina espírita, a explicação para essa ligação da doutrina espírita com a ciência. Fé, a verdadeira fé, só é aquela que encara a razão, face a face, em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ora, a ciência traz para nós a possibilidade de fazer com que a nossa fé tenha raízes na observação e no raciocínio lógico. A nossa fé deixa de ser aquela fé cega. Alguém falou, não, seja espírita. Eu sou espírita. Por que eu sou espírita? Não, porque mandaram eu ser espírita. Todos nós que buscamos a doutrina espírita, buscamos a doutrina porque raciocinamos. E a nossa fé passa a ter um corpo sólido que nos dá segurança. E aí, diante dos fenômenos físicos, espirituais, que trazem esse entrelaçamento da parte espiritual com a parte material, nós temos condições de observar esses fenômenos com clareza, com naturalidade e chegar às nossas conclusões. Ainda nesta semana, eu conversava com alguém cuja filha pequena passa por um processo interessante de comportamental, e a profissional que atende essa criança disse assim: eu não acredito em espiritismo, não aceito, mas a sua filha trouxe algumas comunicações, ela falou algumas coisas comigo, e ela me olhava de uma forma diferente. Olha, eu arrepiei toda. Um fato concreto. Aquele profissional observou a diferença, observou a postura, o olhar, o tom de voz e a presença de uma energia diferente que provocou nela arrepios. Ela não quer prosseguir, porque ela não interessa, ela se acomodou na fé que ela abraçou. Mas nós outros, que temos a fé raciocinada, nós pegaríamos esse ponto onde essa profissional parou e nós prosseguiríamos. Por que será? O que levou essa criança a ter essa reação? Quais as possibilidades? E a partir daí, pelo raciocínio, pela observação, pela comparação, nós certamente teríamos conclusões muito mais concretas, muito mais seguras do que a daquela profissional que parou naquele ponto. Não dá mais. Houve um desafio dessa criança, então nós não podemos mais. Você vai ter que buscar um outro profissional. Eu trouxe esse caso mais para trazer um exemplo para vocês do que eu dizia, quando a ciência esbarra e a doutrina prossegue. Aí, na fé raciocinada, se a gente buscar nas obras básicas, o livro que mais nos leva a firmar a nossa fé, nós vamos encontrar
o livro dos médiuns, porque o livro dos médiuns trata dos fenômenos, e o livro dos médiuns traz uma análise profunda, como entender a mediunidade, que é o canal de comunicação entre o plano material e o plano espiritual. Então, nós vamos perceber que a doutrina espírita, nesse lado do embasamento da ciência, ela encontra na expressão que a fé, ela só é legítima quando baseada no raciocínio, né? E em O Livro dos Médiuns, principalmente, sem desprezar os demais livros das obras básicas. Aí, se a gente busca o lado filosófico, que é a outra base profunda da doutrina espírita, o lado filosófico, nós vamos encontrar na filosofia espírita a bênção de entender por que estamos aqui, por que nós sofremos, enquanto outros aparentam ser felizes. Por que eu vim negra, o outro veio louro? Por que alguém veio com alguma mutilação, alguma limitação, e o outro veio com o corpo físico na sua aparência perfeita? E a gente vai buscando em todas as reflexões filosóficas e vamos, apoiando-nos na fé raciocinada, nós vamos encontrar motivos para entender a base filosófica da doutrina espírita. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E o Livro dos Espíritos, esta bênção que nos foi oferecida, conforme já foi dito aqui na abertura, em 1857, nós vamos então encontrar em O Livro dos Espíritos toda a base filosófica da doutrina espírita, que traz para nós a oportunidade de refletir, de aprender e de sermos consolados. Então, aquela pessoa que antes se sentia complexada, eu sou pobre, eu sou negra, eu sou feio, a doutrina espírita joga por terra os complexos. Mas a doutrina espírita joga por terra também os preconceitos. E nós vamos então entender, nesta filosofia abençoada, a importância da reencarnação como oportunidade de nós irmos acertando os desacertos da nossa caminhada. E à medida que a gente entende que cada renascimento nosso é uma oportunidade não só de consertar os desacertos, mas de aprender mais, de crescer mais, de promover mais a luz à nossa volta. Na medida que nós entendemos isso, nós vamos certamente passando a ser criaturas mais felizes. A felicidade habita o nosso coração. Embora tenha Jesus afirmado que a felicidade não é deste mundo, o Livro dos Espíritos nos mostra algo muito importante, que a base da felicidade está em termos o necessário para sobrevivermos em todas as áreas, termos o mínimo necessário para sobrevivermos e a consciência tranquila. Então, a doutrina espírita, através do seu aspecto filosófico, vai nos ajudando a limpar a nossa consciência e nós passamos a viver um estado de paz, um estado de tranquilidade, um estado de, embora sofrendo, embora enfrentando dificuldades, nós passamos a viver um estado de serenidade, a serenidade daquele que tem a consciência tranquila. Abençoada doutrina espírita, que traz para nós essa oportunidade de reflexão e de aprendizado. E, no aspecto religioso, fechando a base desse triângulo, fechando esse alicerce que traz esse corpo doutrinário abençoado, esse edifício abençoado
de informações, de conhecimento, de verdades explicitadas ao longo de todas as obras básicas, nós vamos encontrar então o aspecto religioso, o aspecto ético, o aspecto moral, em que nós entendemos que fora da caridade não há salvação. E dentro dessa frase tão pequena e tão profunda, fora da caridade não há salvação, nós vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo a oportunidade de entender por que fora da caridade não há salvação. Porque na medida que a gente vai buscando, e o Livro dos Espíritos traz também para nós essa explicação, qual é o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus. E a resposta traz para a gente o entendimento por que fora dessa caridade não há salvação. Porque a resposta em o Livro dos Espíritos nos diz: benevolência para com todos, indulgência para com aqueles que se equivocam ao longo do caminho, e perdão de todas as ofensas. Então, se fora da caridade não há salvação, eu preciso encontrar condições para ser benevolente, para ser indulgente e para saber perdoar. Vejam que a doutrina espírita traz para todos nós, nesta base, que tem como suporte principal o amor, ela traz para todos nós, nesta base, a oportunidade de desenvolver a fé, a oportunidade de entender por que eu sofro, por que eu passo por situações difíceis, por que a reencarnação é importante. E, fechando, a importância de eu praticar a caridade, através da benevolência, através da indulgência, através do perdão dos pecados. Dizia o Fantoni no início que nós traríamos nessa nossa reflexão Jesus. Não tem outro jeito. Não tem como nós falarmos em doutrina espírita sem falarmos em Jesus. Porque, afinal de contas, a doutrina espírita é a revivescência do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita é uma oportunidade de rever o Evangelho de Jesus à luz da fé raciocinada, à luz do entendimento dos princípios básicos da doutrina espírita e à luz, acima de tudo, da convicção que se eu não praticar a caridade, eu não terei condições de vivenciar em harmonia esta minha reencarnação. É interessante que quando nós estamos falando nessa base desse alicerce mais concreto, eu ainda tenho mais. Eu não estou podendo detalhar muito, porque senão eu não consigo fechar todo o tema. Mas eu estou tentando deixar de tal forma claro que vocês depois, todos nós depois, poderemos buscar nas obras básicas o detalhamento, o aprofundamento daquilo que nós estamos aqui falando. E eu comecei falando nessa comparação do alicerce, da estaca que procurou o sólido mais resistente, do alicerce, e aí nós não poderíamos deixar de falar nos pilares que dão sustentação a esse edifício, a este prédio. E estes pilares são exatamente aqueles princípios que nós chamamos os princípios básicos da doutrina espírita. Então, aí agora, vamos passear rapidamente por eles. E eu falo passear rapidamente por eles porque eu tenho certeza que todos nós, de alguma forma, conhecemos esses princípios. Então, nós vamos dar uma passada por eles para que a gente possa ir caminhando para a conclusão do nosso trabalho. Os princípios básicos da doutrina, eles nos trazem informações, conhecimentos claros. O primeiro deles fala para nós que Deus existe. Ora, como não acreditar
que Deus existe. Mas existem aqueles que ainda não acreditam na existência de Deus. E, na verdade, para que nós tenhamos a certeza de que Deus existe, é só nós olharmos para toda a natureza e observarmos o seu funcionamento. E ter aqueles fatos que nós temos a certeza de que não é obra da mão humana. Quem fez, se não foi o homem? Certamente, um ser de um conhecimento tal, de um poder tal, de um amor tão profundo. Aliás, João, o evangelista, fala assim: Deus é amor. E eu costumo dizer, quem cria é maior do que aquilo que criou. Se Deus criou o amor, Deus é maior ainda do que o amor. Mas, na verdade, é uma das definições mais lindas de Deus, é esta de João Evangelista. Deus é amor. Ora, quando nós entendemos que o que está na natureza e que funciona numa engrenagem tão profunda, tão bela, tão bonita, tão rica, quando nós pensamos assim, vamos morrer de fome, os pesquisadores descobrem nas camadas mais profundas da terra recursos naturais que certamente promoverão a oportunidade de pesquisas e desenvolvimento de alimentos, e aí a gente já começa a sentir novamente a esperança renovada, porque a ciência aí está trabalhando em favor do homem. Então, o primeiro dos princípios, a existência de Deus. Não há como discutir. E a doutrina espírita traz, o livro dos Espíritos, traz como primeira questão, que é Deus. Exatamente mostrando a relação da doutrina espírita com esse ser que nos criou a todos, baseando no amor e na profundidade das leis que ele também criou. Depois de nos criar, ele cria as leis naturais para facilitar a nossa relação e a nossa caminhada evolutiva. Então, Deus, o grande princípio em que a doutrina espírita se apoia. Logo em seguida, vem um outro também inquestionável, a existência dos espíritos. E, ao falar na existência dos espíritos, a imortalidade dos espíritos, e ao falar na imortalidade dos espíritos, as vidas sucessivas desse espírito. Minha gente, se não precisasse mais nada, entender a existência de Deus, entender a existência dos espíritos, a imortalidade deles e as vidas sucessivas deles, através da reencarnação, nós já teríamos muito material para refletirmos a respeito dessa base abençoada da doutrina espírita. A doutrina espírita também tem outra base importante, a crença na existência de Jesus. Hoje, as pesquisas profundas trazem provas concretas da existência de Jesus. Mas, muito mais do que as pesquisas, os manuscritos do Mar Morto, etc., etc. e tal, a doutrina espírita nos fala que o maior modelo, que não é apenas um modelo, mas que é também o nosso guia, é aquele que é a referência para a nossa caminhada evolutiva, ao qual nós devemos seguir e ter como espelho para que nós possamos aprender com Ele, caminhar com Ele. É Jesus, o nosso Mestre. O livro dos Espíritos fala em Jesus numa circunstância imensa. Em vários momentos, o livro dos Espíritos cita Jesus. É Jesus um dos princípios da doutrina espírita. E vamos, se nós formos prosseguindo, nós poderíamos adentrar também para a comunicabilidade dos espíritos.
eles se comunicam com os homens, eles se comunicam com toda a sociedade, eles trazem para nós as verdades eternas, eles trazem para nós as oportunidades de aprendermos com a dor, que às vezes eles são instrumentos e nos provocam, às vezes, naqueles processos morais, não é? Aqueles espíritos mais equivocados nos provocam a dor, o tormento, a dor moral, o tormento espiritual. Esses espíritos se comunicam conosco. E a doutrina espírita não só se baseia na comunicabilidade dos espíritos, mas ela faz mais. Ela nos ensina a nos comunicar com eles. Ela nos ensina a entender que os espíritos, os desencarnados, são irmãos que estão em outra dimensão, mas cujas vidas prosseguem, e eles interagem conosco no dia a dia, trazendo para nós a oportunidade abençoada do crescimento. Ah, se nós pudéssemos adentrar pelas bases da doutrina espírita, nós ficaríamos aqui ainda por muito tempo falando sobre o assunto, mas a gente ainda quer falar um pouco mais, agora, nas bases de cada um de nós, nas bases íntimas do nosso coração. Se nós assumimos a doutrina espírita como a referência maior das nossas vidas, como a oportunidade abençoada de seguir, de caminhar, de evoluir, quais têm sido as bases da nossa relação com essa doutrina? Aquilo tudo que a gente veio falando e tentando abordar rapidamente, será que nós temos deixado a nossa fé nos guiar nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade? Se a fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente, como nós estamos nos posicionando diante da fé? A nossa fé está sendo inabalável? Ou diante de uma manifestação do tempo, por exemplo, o temporal de ontem, como ficamos nós? Tranquilos, serenos, ou nos deixamos desequilibrar? Ai, o que será que vai acontecer? Ter sensibilidade é diferente. Ter sensibilidade por aqueles que não têm teto, ou que ficam sem teto diante dos temporais. Mas há aqueles que ainda se deixam levar pelo medo, pelo pânico. Aliás, atualmente o pânico tem sido uma das marcas de muitos de nós, de muitos seres humanos, que às vezes não sabem nem por quê, nem de que estão tendo medo. Então, vamos cultivar mais a nossa fé, vamos tornar a nossa fé robusta de tal forma que os problemas, os enfrentamentos que nós temos em casa, junto aos nossos familiares, no grupo espírita, na sociedade, no nosso trabalho profissional, que esses enfrentamentos não abalem a nossa fé. A nossa fé há de ser de tal forma robusta, pelo conhecimento que temos, que ela vai nos dando a condição de seguir, ainda que vergados sob o peso da dor, que tem hora que verga, né? Porque às vezes a dor parece muita para nós, mas nunca é maior do que a nossa capacidade de carregar a cruz nos ombros. Mas, ainda que a dor nos vergue, que a nossa fé permaneça, que nós possamos caminhar firmes e seguros, tendo a certeza, a esperança na vida futura, que é a outra base da doutrina espírita, a certeza da vida futura. Então, na medida que a nossa fé se torna robusta, nós vamos nos lembrando que, nesta encarnação, se nós estamos passando problemas difíceis, possivelmente na outra nós tivemos oportunidades, quem sabe um pouco mais suaves, e não soubemos aproveitá-la. Mas não vamos lamentar aquilo que passou e que nós não aproveitar. Vamos programar o nosso futuro, a nossa vida futura. Vamos projetar e ter a certeza que a nossa próxima encarnação haverá de ser uma encarnação muito mais pacífica, muito mais harmônica. E por que nós podemos ter a certeza?
porque nós vamos plantar hoje as sementes da paz em volta de nós, na nossa vida, em nossos corações. Então, esta é o outro convite que nós fazemos para todos nós. Plantar nesta filosofia de que nascer, crescer, renascer ainda, progredir sempre, que nós possamos plantar a certeza de que raciocinadamente, planejadamente, nós estamos trabalhando para um futuro melhor. Não só na próxima encarnação, como eu acabei de falar, mas nesta própria encarnação. Porque se eu hoje plantar com harmonia, vivenciar com mais humildade as situações, trabalhar o orgulho que ainda impera em mim, diminuir o egoísmo que muitas vezes me prende a situações e a pessoas, se eu trabalhar todas essas dificuldades internas agora, certamente nesta encarnação eu encontrarei ainda oportunidade de vivenciar a paz mais no final desta encarnação. E aí, na medida que eu vou vivenciando tudo isso, como é que anda a minha relação com as bases da doutrina espírita? Como eu estou praticando a caridade? A caridade da tolerância, a caridade da solidariedade, a caridade da participação com os meus irmãos, com os meus companheiros, a caridade do silêncio diante do convite à crítica, a caridade do silêncio diante da queixa que grita no meu coração e eu sou capaz de silenciar e não queixar, a caridade de olhar para o meu irmão que sofre, a caridade de não apontar os defeitos do outro, a caridade que me leva a dar não 100, 10, 500 passos, mas que me leva a dar 1000 passos conforme o convite de Jesus. Não andar apenas 1000, mas andar mais 1000 com aquelas pessoas difíceis que estão à nossa volta. Então, na medida que nós conseguimos analisar a gente mesmo por dentro e vermos se esse edifício da doutrina espírita, que nós analisamos como se fosse por fora, e ver como ele está dentro de nós, nós vamos perceber que temos ainda alguns pontos a serem trabalhados em nós. Não que alguém vai vir nos ensinar o que fazer, como fazer, mas nós, no silêncio da nossa vida, nos momentos de nossa reflexão, nos momentos de aprendizado, nós estaremos entendendo os pontos importantes onde eu vou encontrar material para trabalhar dentro de mim. E tudo isso, eu não poderia deixar de voltar no livro espírita. Em tudo isso, lá vem novamente a afirmativa de Chico: o livro espírita é o meu tesouro. Cada um de nós que tivermos a oportunidade de praticar a caridade, de ler e reler obras tão abençoadas, como são as obras clássicas da doutrina espírita, aquelas obras de Emmanuel há 2000 anos, Paulo Estevão, 50 anos depois, e vai. Eu não vou citar aqui porque o nosso tempo começa a ficar apertado. E na medida que eu releio essas obras, eu não faço a caridade apenas para mim, mas eu faço a caridade para aqueles espíritos que estão à minha volta muitas vezes, tentando achar pontos falhos em mim para me provocar uma queda. E eles vão aprender comigo que vale a pena amar, que vale a pena praticar a caridade, que vale a pena estudar. Mas não apenas ler as obras espíritas, mas oferecer às pessoas que estão à nossa volta, amigos, conhecidos e não conhecidos, oferecer livros espíritas. À medida que essas pessoas, às vezes que eu nem conheço, fazem a leitura de livros, às vezes elas jogam na estante, às vezes elas deixam para lá, mas certamente vai haver alguém que vai ler o livro. Desde a criança, que na semana da criança, em vez de eu dar simplesmente um brinquedo,
que eu dê um brinquedo acompanhado de um livro espírita infantil, até aos adultos, em que eu possa oferecer a bênção dessas pessoas conhecerem, refletirem sobre tudo que lerem e encontrarem por si, nas obras que forem ler, as bases abençoadas da doutrina. Porque se essas bases vieram de Deus, elas vão brotar no conhecimento das pessoas, mesmo que não tenha alguém recitando para elas a existência dessas bases. Elas entenderão pela reflexão a existência dessas bases, porque, acima de tudo, essas bases estão todas costuradas pelas leis naturais criadas por Deus. E as leis naturais estão na consciência de todos nós. Minha gente, desculpem se eu tive que falar um pouco acelerado para vencer e obedecer o tempo. Mas eu quis trazer pinceladas para que cada um depois pesquise um pouco mais e encontrem na beleza da doutrina espírita a oportunidade de refletir, de modificar, de crescer e de, acima de tudo, buscar de forma mais acelerada o progresso que está à disposição de todos nós. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe. Que os amigos espirituais que nos assistem encontrem mais docilidade em nossos corações para nos intuir a respeito das coisas boas. Que Deus, o nosso Pai, permaneça sendo esse amor maior para todos nós, que nós possamos identificá-lo e, a partir daí, trazer para nossas vidas a oportunidade abençoada de crescer, de amar e de praticar a caridade. Muita paz para todos nós.